Irmãos, mesmo assentados, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 10. Marcos 10, por favor. Versículos de 13 ao 16. Marcos 10, versículo 13. Acharam, irmãos? Amém? Eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos lerão os pares. Marcos 10, 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. A igreja. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Todos. Então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém? Senhor, que esta palavra traga uma reflexão e um despertamento para nós que somos pais, somos avós, somos tios, e também para esses pequeninos, Pai, que estarão aqui, Senhor, talvez ainda não sem uma compreensão profunda, mas num ambiente onde a Tua palavra é ensinada, é pregada, e certamente eles estão crescendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, irmão. Deixai vir a mim os pequeninos. Esse texto, irmão, nos mostra um dos momentos em que Jesus ficou indignado. Jesus, ele se indignava também, ele ficava chateado. Jesus, ele ficava às vezes aborrecido. Os irmãos alguém pode citar um outro momento? Aqui Jesus ficou indignado, mas uma outra razão. Mas alguém poderia me dizer um momento em que Jesus ficou muito chateado e saiu do sério mesmo? Alguém se lembra? Quando ele virou a mesa dos cambistas, né? Inclusive na semana da crucificação, ele estava entrando naquele momento de muita angústia, e ele chega no templo e ele viu que o templo tinha se tornado uma grande feira, um grande negócio, irmãos. Cambistas, pessoas vendendo, comprando, negociando. O templo, que não era a igreja, né, como nós temos hoje, mas era o templo, era a sinagoga, era o templo, né, onde a palavra era lida, o Velho Testamento era lido, onde tinha todo aquele cerimonial. E Jesus, então, ele ficou muito chateado e indignado. Ele saiu do sério, irmãos. Nós, como cristãos, às vezes também nos indignamos, né? Por causa do pecado, por causa da injustiça, mesmo as pessoas mais, vamos dizer assim, tranquilas. Mas aqui, irmão, Jesus, ele ficou indignado, e desta vez os seus discípulos, eles foram duramente repreendidos. Os discípulos repreenderam os pais que estavam levando seus filhos a Jesus para serem abençoados pelo Senhor. Jesus repreendeu seus discípulos. É mais ou menos assim. Jesus, ele atraía sempre uma grande multidão, pessoas de todos os tipos, todas as classes sociais, com todos os tipos de necessidades, e pessoas curiosas também, pessoas indiferentes, né? Pessoas que queriam ver o circo pegar fogo, pessoas que queriam pegar um ponto fraco de Jesus. Esses eram principalmente os religiosos, pessoas que estavam ali porque não tinha nada para fazer. Você já entrou numa multidão, já acompanhou uma multidão de pessoas, porque, vamos lá fulano, vamos ali, tem muita gente ali, vamos lá, não estou fazendo nada, você foi lá também? Também tinha gente, né, com essas intenções. Mas eu acredito que a grande maioria estava ali porque eles queriam tocar em Jesus, queriam ser abençoados, queriam uma cura, queriam um milagre, queriam ouvir. Porque os próprios discípulos de João, quando foram até Jesus, eles falaram: olha, nunca jamais ouvimos alguém falar como este. Então, imagina os irmãos, vamos mentalmente nos transportar para os dias de Jesus, e nós ali,
naquela multidão seguindo o mestre e ouvindo de viva voz, irmão, Jesus falando as bem-aventuranças, Jesus falando sobre o reino, Jesus falando sobre as parábolas. Deve ter sido algo maravilhoso demais, irmãos. E no meio da multidão, ou das multidões, Jesus também atraía muitas crianças. E interessante que os discípulos, eles pensavam, ou pensaram, que as crianças estavam sendo um empecilho à missão e ao ministério de Jesus. Na mentalidade dos discípulos, Jesus precisava de muito silêncio, Jesus precisava de toda reverência. Claro que reverência precisava, né? Mas quando estamos com crianças, eu não posso exigir, né, que a Estezinha, amém, Estezinha? A Nicole e a Manuele, que nome bonito, hein? Né? Que elas fiquem ali de joelhos em oração. Elas são crianças, vão conversar, eu vou dar uma indiretazinha para elas ficarem quietinhas, mas elas são crianças, assim como todas as demais crianças. Então, certamente, ou provavelmente, aliás, essas crianças que estavam sendo levadas pelos seus pais para verem Jesus, para tocarem Jesus, para serem abençoadas, elas devem ter chegado fazendo algazarras, brincando, correndo, vamos tocar Jesus, vamos abraçar e tal, assim, estupefatas, e os pais contentes, porque as crianças estavam ali. Aí os discípulos, irmãos, eles jogam um balde d'água naquela euforia, naquela alegria, naquela intenção das crianças e dos seus pais. Os discípulos então tentaram impedir que as crianças chegassem a Jesus, e Jesus então se indignou. Jesus se indignou, irmãos. Eu vou falar uma coisa aqui que não está no meu esboço, mas que me ocorreu agora. Será que nós temos nos indignado, irmãos, quando percebemos que pessoas não estão facilitando as nossas crianças de chegarem até Jesus? Eu não tenho aqui agora, mas eu acho que há um ano atrás, mais ou menos, eu li um artigo muito interessante que falava: coloca a criança no colo e vai. Quantos se lembram, irmãos? Está chovendo, claro, se a criança está doente, você está doente, obedecer é melhor do que sacrificar, não é isso que eu estou dizendo, mas de repente você acordou meio indisposto, indisposta, a mãe, ou então a criança está cansada, dormiu a semana, estudou a semana toda, acordou cedo, mas é dia de culto, é dia da criança aprender as historinhas da Bíblia, e a mãe às vezes fica com pena da criança e tal, porque tem que acordar cedo. Não, coloca a criança no colo e vai. Então esse artigo ele fala, sabe, ele motiva os pais a sempre possibilitar, criarem possibilidades reais para as crianças estarem com o Senhor Jesus, E os discípulos, irmãos, eles achavam que estavam ajudando a Jesus, achavam que Jesus precisava de sossego naquele momento, que nada poderia impedir a oratória do mestre, e as crianças eram um estorvo, eram um empecilho. E Jesus, muito chateado, falou: não, nada disso, deixem que as crianças, que os pequeninos venham a mim, não criem embaraços para as crianças. E ele fecha esse pensamento dizendo: porque é das crianças que é o reino de Deus. Eu vou ler aqui uma estatística, irmãos, que eu não posso dizer que ela é 100% correta, mas faz muito sentido. Eu li uma estatística que diz que a idade média em que a maioria das pessoas se converte oscila da seguinte maneira: a faixa etária mais ou menos em que as pessoas se convertem, isso dentro de uma estatística, tá, irmãos? 85% das pessoas se convertem entre 5 e 15 anos de idade. Quantas crianças têm 5 anos aqui? Levanta a mão. Entre 5 e 10 anos. As crianças que têm entre 5 e 10 anos. Isso, várias aqui. 85%
das pessoas se convertem entre 5 e 15 anos de idade. Pastor, mas 5 anos de idade? Eu diria que 5, irmãos, a criança começa a prestar atenção. E a conversão, sabe, às vezes, eu já tive muitas, é claro, nós não vamos batizar as crianças, a nossa igreja. Existem algumas igrejas evangélicas que batizam criança, não é? Nós respeitamos, mas a grande maioria das igrejas evangélicas, ela batiza a partir de 12, 13 anos, a idade que eu fui batizado, a idade que muitos nossos jovens hoje que estão tocando aqui foram batizados, né? Onde nós não estamos completamente maduros, mas nós também já não somos, né, crianças. Mas a partir dos 5 anos, segundo essa estatística, é uma idade que a criança começa a assimilar. E entre os 5 e os 15, 85% das conversões. Entre os 15 anos e os 30, irmãos, 10% de conversões. E após os 30 anos, após os 30 anos, 4% das pessoas se convertem. Isso é uma estatística, né? A estatística é sempre uma média. Ou seja, a imensa maioria das conversões ocorre na infância, eu diria na pré-adolescência e na adolescência. Quantos aqui se batizaram entre os 11 e 15 anos? Levanta a mão aqui, irmãos. Muitos. Permaneceram? Algum desses irmãos, né? Alguém que levantou a mão, que se batizou bem novinho, se afastou e depois voltou? Se afastou, não tem problema não. Irmão Natanael, Luciano, quem mais, irmãos? A Josi. Josi se batizou na Assembleia, né, Josi? Lá da Areia Branca. Eu vi aquela foto sua, muito legal, né? Voltou. Sabe por quê, irmãos? Às vezes até se afasta, mas o versículo que eu vou ler para finalizar aqui, que eu vou chamar a criança, fala exatamente sobre isso. Fala exatamente sobre isso. Por isso, irmãos, a responsabilidade é dos pais. Os pequeninos, eles normalmente são mais sensíveis ao toque de Deus, ao amor de Deus. Eu particularmente, irmãos, ainda tenho um pouco de muitas reservas. Tenho, irmãos, isso é coisa minha, né? Mas vou explicar já para os irmãos. Quando eu vejo uma criança, por exemplo, de 5 anos, o pai colocou um ternozinho, colocou uma gravata, e a criança está ali pregando com a Bíblia. Tem um então que eu assisti ontem, interessante, a criança deve ter uns menos de 5 anos, o pai colocou uma gravatinha, uma roupinha social, um blazer, colocou tipo um púlpito, colocou uma Bíblia e um microfonezinho, acho que era de brinquedo, não sei se alguém assistiu aqui, na internet tem tudo, né, irmãos, pro bem e pro mal. E está aí a criança, e ela começou meio acanhada, daqui a pouco começou a bater, daqui a pouco começou a apontar para as pessoas, não falava coisa com coisa, mas estava falando. Eu tenho uma certa reserva, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, é muito melhor do que estar em frente rebolando as músicas da Xuxa, as músicas dos pagodes. É verdade ou não é, irmãos? A criança pode estar ali apenas imitando os pais, como também, às vezes, os pais colocam as crianças seminuas, né? Imitando seus cantores de pagode, de samba, carnaval e tal, porque a criança vai crescer assim. Então, é melhor, mesmo que inconsciente, a criança esteja imitando o seu pai, o seu pastor, o seu tio, né? Nas coisas boas, do que imitando as coisas ruins. E eu vi uma criança, irmãos, eu não sei a idade, mas devia ter pelo menos uns 3 ou 4 anos, tocando bateria. Não teve como não lembrar do Joaquim, irmãos. Mas era assim, mas tocava, sabe, tocava como gente grande. Isso é muito bom. Então, eu quero orientar todos os pais que têm seus filhos, não deixe de trazer para os cultos. Agora estamos um pouco limitados, mas traga a si mesmo, a criança vai ficar aí assistindo, vai ter a comunhão com outras crianças. Eu me lembro depois de alguns meses, quando nem as crianças, eu orientava para nem as crianças virem aqui,
Quando a Estezinha e a Nicole se encontraram, poxa, foi a coisa assim, parece que elas estavam chegando no paraíso, amigas da igreja. Como isso faz bem, irmãos, como isso faz bem para os pequeninos. Deus não faz acepção de pessoas, amém, irmãos? Assim como também não faz acepção de idade, não. Ele chamou Davi, um adolescente, ele chamou e falou com Daniel, com Samuel, uma criança, e com criança nós podemos aprender muito, irmão. Deus pode usar crianças para nos ensinar, porque desde o ventre da nossa mãe Ele se importa conosco. O Salmo 139 fala isso, e até a nossa velhice Ele ainda vai se importar conosco, está lá em Isaías 46, versículos 3 e 4, voltando ao texto. Provavelmente, irmãos, aquelas crianças que estavam sendo levadas a Jesus, na verdade, a Bíblia não fala isso, mas talvez elas é que estavam levando seus pais é que estavam levando-as até a Jesus, mas quem sabe que em algumas famílias aí, eram elas que estavam levando seus pais. Quantas pessoas adultas, pais, se converteram, porque as crianças foram no EBF, nós aqui não temos feito muito EBF, né? Até podemos voltar a fazer, até com mais intensidade, que é um trabalho muito bom. Eu, quando criança, 9, 10 anos, né, eu ia na EBF, Igreja Batista, lá do Tingui, né, Monte Sinai, e era uma coisa assim tremenda, irmãos. Eu me lembro das músicas da EBF até hoje. Quantos aqui tiveram a infância que participaram da EBF? Levanta a mão. Quero ver se conhece essa música, Júlia. Quando eu venho andando para a EBF, sou alegre, muito alegre, porque foi ali onde aprendi que Jesus já me salvou. Irmãos, eu chegava lá, ficava feliz, mas eu não queria sair de casa porque era nas férias, e férias era tempo de jogar bola e soltar pipa. Eu ficava muito chateado quando minha mãe falava: meu filho, vá fazer companhia à sua irmã. Eu ficava chateado, mas quando chegava lá eu gostava do ambiente, das músicas e dos brindes também que a gente recebia, irmãos. Era muito legal, muito legal. Só que para chegar a Jesus, irmãos, aquelas crianças precisavam passar pelos discípulos. Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se deu por amor, aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que é santo, 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 ele se indignou. Que isto sirva de exemplo para nós também, e que nada possa impedir que os nossos filhos, nossos pequeninos, estejam na casa do Senhor, que não seja um cansaço, que não seja uma indisposição, que não seja uma falta de ânimo. Hoje eu não vou na igreja não porque eu não estou escalado. Hoje eu não vou não porque eu estou cansado. Lá em Mateus 18, 6, Jesus falou o seguinte: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Claro que Jesus está falando de sentido figurado aqui, para que ninguém seja motivo de tropeço para nenhum pequenino. Ao contrário do que muitos adultos pensam, irmãos, em especial as mamães e os papais, as crianças, elas não vêm para os cultos apenas para comer biscoito, para brincar com seus coleguinhas, para dar vontade de ir no banheiro toda hora, dar vontade de beber água toda hora, não é verdade? Não. Elas vêm, irmãos, porque Deus atrai para junto deles. Jesus quer abraçá-las, Jesus quer abençoá-las, Jesus quer tocá-las. Então que nós pais, nós avós, não sejamos esses empecilhos. Claro que elas vão correr, claro que elas vão brincar, claro que elas vão querer aquela algazarra santa. Por que os irmãos acham que eu fiz aquela rampa ali atrás? É a rampa das crianças, né, Gustavo?
Aquele pátio, aquele corredor aqui do lado, as crianças vão correr, irmãos. É a fase delas, né? Meus filhos, Pedro, quando comecei a igreja aqui, ele tinha 2 anos e meio mais ou menos. Alain, filho do diácono Ronaldo, né? Alain, que é nosso tecladista aqui, ele já era um pouquinho mais crescido. Mas nós tínhamos muitas crianças pequenas. O filho do diácono Walter, não sei se alguém lembra, o nome dele era Walter também. E depois outros que vieram, que nasceram, que foram crescendo, que hoje estão aqui no altar tocando. Crianças que foram educadas nos caminhos do Senhor. Não os embaraceis, disse Jesus. De forma alguma, irmão, devemos agir como os discípulos que tentaram impedir que as crianças se aproximassem do Senhor por causa da sua espontaneidade, sua inquietação natural, sua curiosidade, porque elas eram crianças. Chegando já ao final, irmãos. Jesus falou no versículo 14, porque delas é o reino de Deus. O tema do nosso aniversário é exatamente esse, o reino de Deus. Hoje à noite eu vou pregar uma outra mensagem falando também sobre o reino de Deus. Certa vez, chamando uma criança, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino de Deus. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles estavam em alguns momentos. Por que Jesus tinha que dar essa repreensão? Porque os discípulos de Jesus pareciam que eles não estavam aprendendo qual era a mensagem do reino. Em alguns momentos eles estavam mais preocupados em quem seria o maior no reino. Senhor, quando estiver no teu reino, uma mãe chegou e pediu, né? Lembra para colocar um filho meu à tua direita e outro filho à tua esquerda. Olha só, irmãos. A vaidade, o orgulho, eles queriam posição. Eles queriam posição, irmãos. Muitos deles estavam mais preocupados em saber quem seria o maior no reino dos céus. Jesus então pega uma criança e fala: olha, para ser o maior tem que ser como uma criança. Aliás, para entrar no reino tem que ser como uma criança. As crianças não estão muito preocupadas com rótulos, sabia, irmãos? Não estão muito preocupadas com rótulos. As crianças não estão preocupadas com posições. As crianças não estão preocupadas com títulos. Elas querem brincar, querem correr, querem viver. As crianças estão sempre dispostas a servir, pois elas gostam de ser úteis. Elas às vezes têm que ser repreendidas. Precisam às vezes. Ficam chateadas na hora, mas daqui a pouco já estão mudadas. Crianças, quando estão brincando e brigam por qualquer motivo, ficam chateadas. Tem o negócio do dedinho, né? Fica chateada. Não quero mais saber de você. Você pegou minha boneca, você pegou meu carrinho. E cada um vai para um lado. E às vezes os pais brigam. Os pais que são parentes, ou são amigos, ou são vizinhos, brigam porque os seus filhos, né? Aí o pai e a mãe vai sempre defender o filho. O melhor advogado do filho é a mãe, principalmente a mãe. Consegue achar jurisprudência em qualquer situação. A linguagem aí, né, do direito. E os pais ficam de mal, os pais ficam chateados, os pais ficam aborrecidos porque as crianças brigaram, porque as crianças discutiram, porque um pegou o carrinho do outro, quebrou, pegou a boneca sem pedir, não sei o quê, e no outro dia as crianças estão lá brigando e os pais ficaram de mal pro resto da vida. Isso acontece, irmãos. Por quê? Porque existe aquela inocência da criança que não guarda mágoa, não guarda rancor. A criança tem aquela inocência, né? É nesse sentido que Jesus está falando,
que é delas o reino dos céus. Então, tomando nos braços, impondo-lhes as mãos, Jesus as abençoava. Daqui a pouquinho eu vou chamar as crianças aqui à frente, né, para orar, para que Jesus abençoe. Estou vendo um netinho lá da Bia no colo, né? Vamos abençoar todas as crianças. Eu não tenho poder, mas é o poder de Deus que está aqui, amém, irmão? Jesus está aqui espiritualmente falando. Que o desejo dos pais não seja apenas ver os seus filhos bem encaminhados na vida profissional. O nosso bispo Walter tem falado uma coisa que eu tenho guardado no meu coração, irmãos. Alguns amigos meus pastores, com muita alegria, né? E tem que ficar alegre mesmo, fala assim: poxa, graças a Deus meu filho está bem encaminhado na vida profissional. Poxa, graças a Deus meu filho passou para uma faculdade federal. Poxa, graças a Deus meu filho, se casou, está indo bem no seu casamento. E o bispo Walter tem falado: isso tudo é muito bom, mas os esforços maiores que os pais precisam empreender com relação aos seus filhos, é para encaminhar na vida profissional, com certeza, é para encaminhar na vida familiar, com certeza, mas principalmente para educar nos caminhos do Senhor, porque não adianta um filho ser bem sucedido, ser poderoso, ser, um doutor em qualquer especialidade, mas não estar nos caminhos do Senhor. Não adianta ter todo o dinheiro do mundo e ganhar todo o dinheiro do mundo e mesmo assim perder a alma. Então, pais, não vamos criar embaraços para que os seus filhos, os nossos filhos, né, possam estar na presença do Senhor. Traga seu filho. Se não puder trazer nos cultos da manhã e da noite, traga no culto da manhã. Se de manhã tem mais dificuldade, traga no culto da noite. É importante, pelo menos uma vez na semana, seu filho esteja no ambiente de culto, para estar com os coleguinhas, para estar ouvindo as historinhas. Importante que na televisão nós temos agora acesso, né, a uma gama quase infinita, irmão, a uma variedade quase infinita de programação, irmãos, na televisão. Hoje você pode escolher que tipo de desenho, que tipo de mensagem seu filho vai assistir na televisão. Na minha época, na época do Edilson, era Pantera Cor-de-Rosa, Tom e Jerry, essas coisas todas. National Kid é do tempo realmente, irmãos, do Félix para lá, né? National Kid. Hoje você bota no YouTube, você pode escolher ali as mensagens, as historinhas. Amém, irmãos? E é claro que os pais têm que ter todo o cuidado também, porque até certa idade crianças não podem ter acesso livre às redes sociais e à internet. Isso aí não preciso nem falar, né, que os pais sabem disso. Eu não sei exatamente a idade. Alguém saberia me dizer até que idade não convém uma criança ter acesso livre? Alguém saberia me dizer? Quem trabalha com pedagogia aí, hein? Cleverson, não é a tua área, né? Não é a tua faixa etária, mas certamente os pais, mesmo com filhos adolescentes que já têm uma certa liberdade, não pode dar toda a liberdade. Amém, pais? Porque assim fazendo, dando total liberdade, o telefone é dele, eu não posso ter acesso, é a privacidade dele. Não, crianças não têm total liberdade, nem total privacidade nas redes sociais, porque elas não têm ainda completo discernimento para saber o que é bom e o que não é. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que as nossas crianças, elas amanhã estejam aqui sendo batizadas, estejam aqui tocando, pregando na portaria, ensinando, né? Estejam marcando, né, uma diferença na nossa geração. Nós cantamos aqui: geração de adoradores queremos ser. Que a nossa geração de crianças, de jovens, de adolescentes, possa ser uma geração que vai marcar a diferença, né,
na nossa época. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.